capítulo 3 de Apocalipse, verso 14 ao 22, a palavra de Deus vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, você tem ouvido aí, irmão? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, estamos diante da tua palavra, eu creio, Deus, que tu tens algo mais a falar conosco. O Senhor não permita que eu venha atrapalhar essa ministração e nem que eu fale nada mais além daquilo que o Senhor já tem proposto. Me ajuda, Pai, me ajuda, Espírito Santo, nessa ministração. Ser com a tua amada igreja, com os ouvidos que ouvirão essa palavra. Senhor, nós não temos noção de quantos ouvidos ouvirão, como nós vamos alcançar isso na internet. Não temos a mínima ideia. Mas aonde essa palavra chegar, Deus, que ela alcance lugar em cada coração. Pai, muito obrigado pela tua presença, porque o Senhor tem falado conosco. E nós te damos essa noite total liberdade, Espírito Santo. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Portanto, fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu quando li essa palavra, eu quando comecei a estudar, eu pensei em algo para a minha vida. É algo para a minha vida. Enquanto igreja, se você quiser tomar para você, tome, porque eu vou tomar essa palavra para a minha vida. Porque essa carta, ela tem muito a ver com a igreja hoje. Ela tem muito a ver com a igreja dos nossos dias. Eu poderia dizer até que o tema dessa carta de Laodiceia é a realidade espiritual de uma igreja. Poderia até dar um tema, não é a realidade espiritual na qual está a igreja. É muito difícil, irmãos, a gente observar a nossa realidade espiritual, porque nós somos craques em observar a realidade espiritual do outro. A gente olha, analisa um, analisa o outro, acha que fulano é frio, é quente e fulano não ama. A gente tem esse julgamento. Quantas vezes já ouvimos isso? A igreja não ama. E se a igreja não ama, começa por você que não está amando. Porque a igreja somos nós. Então a gente quando fala igreja não ama, a gente se refere a quê? A um espaço no qual nós estamos, nós nos referimos a uma placa denominacional. Então nós vamos dizer que toda a Nova Vida não ama? Nós vamos dizer que toda a igreja de São Cristóvão não ama? É isso mesmo? Não. É pessoal, irmãos. Não ama porque você talvez não esteja amando. E quando nós plantamos amor, nós colhemos o quê? Nós colhemos amor. Se você planta, você recebe. A igreja não é amiga. Será que você tem sido amigo de alguém? Você tem amizade? Eu aqui tenho muitos amigos. Tenho amizade aqui dentro. Tem muitos conhecidos. Tem gente que, sabe, que me abraça, que sente falta de mim. Por quê? Porque eu também sou presente. Então, se você não é presente, você não pode exigir presença de ninguém na sua vida. E quanto mais a gente percebe a nossa vida, a nossa realidade espiritual, mais a gente reconhece, meu Deus do céu, eu estou incluso nessa palavra aqui, eu estou dentro desse tema, eu estou dentro dessa igreja. Essa era uma igreja enganada, querido. Essa igreja, se você olhar o contexto, ela se achava maravilhosa, ela achava uma igreja esplendorosa.
Mas Deus, ele vai no sentido contrário. Como muitas vezes eu digo, você às vezes se julga nota 10 e Deus está falando, você é 0. Ou o inverso, eu me considero 0 e Deus diz, não filho, você é 10. Então aprenda a se autoanalisar. Nós precisamos nessa noite, irmãos, fazer um autoexame e observar qual é a nossa realidade espiritual. O que você é realmente, como você está espiritualmente. Será que você, cada um de nós aqui, você que vai ouvir, que está ouvindo pela internet, será que você consegue se analisar e chegar a uma conclusão do que você é? O que você acha de você espiritualmente, se você é 10 ou se você é 0? Qual a conclusão que nós podemos chegar? Que nota você daria para o seu nível de paixão pelo Senhor? Qual nota você daria pelo seu fervor? Que nota você daria? Que nota você daria para a sua obediência a Deus? Faz aí de 0 a 5, para não ficar tão extenso. Que nota você daria para você? E quem é você aos olhos de Deus? Essa é a análise que eu quero fazer com os irmãos e que eu me analisei. Porque nessa carta à igreja de Laodiceia, o Senhor ele faz uma análise. Ele faz uma análise que ele vai totalmente na contramão do que Laodiceia se examinou. Ele é radical e ele chega a uma conclusão, irmãos, que nós precisamos pensar. Se nós estamos inseridos nesse verso 17, leia comigo aí. Pois dizes, olha o que a gente fala. Eu sou rico, ou seja, eu tenho tudo. Eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de nada. E nem sabe que tu és, olha o que o Senhor diz, tu és o quê? Infeliz. Sim, tu és miserável, tu és pobre, tu és cego, tu és nu. Enquanto eles se consideravam maravilhosos, sem nenhuma necessidade, não precisamos de nada. Imagina se essa igreja aqui fosse a igreja de Laodiceia e nós fizéssemos uma enquete aqui nessa noite e perguntássemos o que você acha da igreja? Ah, a igreja é maravilhosa, não precisa de nada não. Nós temos ar-condicionado, temos as cadeiras confortáveis, nós temos um som maravilhoso, nós temos os irmãos trabalhando, todo mundo bem uniformizado. Não, a nossa igreja, ela não precisa de nada. Aí o Senhor diz para você, igreja, você é miserável, você é infeliz, você é cego, você é nu. E isso bate no peito da gente. Por isso que eu quero que você nessa noite traga essa palavra para você, se autoanalisando, irmãos. Porque eles se consideravam maravilhosos, sem nenhuma necessidade, não precisam de nada. Jesus conhecia tudo a respeito daquela igreja. Assim como Jesus conhece tudo a teu respeito e a meu respeito. Ele sabe qual nota ele está nos dando nessa noite. Ele sabe o porquê você está aqui. Qual é a sua intenção de estar nesse lugar hoje? Não conseguiam reconhecer a própria realidade, irmãos. E Jesus manda que eles comprem um colírio. Olha, coloque colírio nos seus olhos, vocês estão cegos. Vocês não estão se enxergando. Vocês não têm noção de quem vocês são. Vocês se consideram uma coisa e não é nada do que vocês estão se considerando. Essa carta, irmãos, ela foi a última carta a ser colocada. A última carta a ser escrita, ela está em último lugar. Então eu posso dizer que essa carta, ela é para mim, é para você. Ela dá continuidade à igreja. Ah, mas é para Laodiceia, os princípios, tudo que está aqui, eu não posso tirar uma vírgula do que foi escrito nessa palavra, porque ela é para mim, é para você, querido. Precisamos tomar posse dela. É porque ela não é uma carta muito agradável. Não é muito agradável para eu tomar posse. Ela é uma carta que muitas vezes fere aquilo que eu penso de mim mesmo. Querido, nós estamos vivendo os últimos dias, você crê nisso? Estamos vivendo os últimos dias e essa pode ser a carta para os últimos dias hoje. E Paulo, amados, ele falando dos últimos dias, ele chamou os últimos dias de dias difíceis.
Olha o que Paulo diz, os últimos dias serão dias difíceis. E o que será que significa isso? Vamos olhar a história. A medicina hoje evoluiu, irmãos. Nós estamos vivendo dias maravilhosos. A medicina está evoluída. Daqui a um pouco mais, né? O Maurício está tendo mais um nenenzão lá. E o que vai ser feito com a criança? Vai ser feito o exame do pezinho, irmão. Sabe o que é exame do pezinho? Vai saber toda a história da criança. Olha como é que evoluiu. Evoluiu. Hoje você entra numa máquina, você é fotografado, todo o teu interior, você sabe tudo, onde tem um tumor, aonde as suas células, tudo ele sabe. É a evolução da medicina. Um fio de cabelo, ele te dá um histórico do teu DNA. Você está entendendo como é que nós estamos hoje? Antes, há anos atrás, teria que se montar num cavalo para sair de uma cidade para outra. Aí depois começaram os carros, aqueles carros que eram horrorosos, aquela buzina esquisita, né? Parece até a buzina do Pato Donald. Mas eram assim os carros. Hoje nós temos os carrões que você alcança em 200, 300 quilômetros por hora. Tem as motos, né? Então hoje a coisa está muito boa. Você pega um aviãozinho aqui, você daqui a 40, 50 minutos você está em São Paulo, irmãos. É rápido, é de flash. Você acessa seu celular agora, você fala com alguém que está lá no Japão. Você está lá no Japão, você está conversando aqui, está falando. Eu faço isso com a minha filha que está lá no sul. Quando ela vai para o sul, eu vou e converso com ela. Ela está na cama dela lá conversando. Oi, pai e tal, já estou deitado. É maravilhoso, parece que está do meu lado. Parece que está do meu lado. Eu creio que está tudo mais fácil. Porém, há um porém. Paulo, querido, ele diz que os últimos dias, olha o que diz Paulo, os últimos dias seriam dias difíceis. E isso não era pela escassez dos recursos, não, irmãos. Muito pelo contrário. Diz respeito aos excessos. Ao excesso. E muitos se consideram autossuficientes por ter tudo nas mãos. Temos os excessos. Temos tudo. Hoje a igreja, ela é maravilhosa. Está uma bênção. Você tem onde sentar. Mas se não tivesse nada disso aqui, se o nosso chão fosse de terra, se em vez de teto você tivesse uma lona como era lá atrás, como nós estaríamos hoje? Será que nós teríamos uma frequência hoje aqui? Será que teríamos uma frequência? Hoje está tudo muito fácil, queridos. Isso não era pela escassez que Paulo estava se referindo, mas pelo excesso de recurso. Então nós temos demais. E a igreja de Laodiceia, ela disse exatamente isso: eu tenho tudo. Eu não preciso de nada, eu tenho ar-condicionado, quando está calor eu vou ali, boto 17 graus e tal, e está tudo bem. Eu tenho uma cantina maravilhosa. Imagina Laodiceia falando isso, meu pastor. Tem tudo muito bem. Hoje Laodiceia tem Bíblia de estudo. Laodiceia hoje tem acesso à palavra. Laodiceia hoje tem tudo, nós temos tudo. Nós nos consideramos assim. Temos tudo. Somos ricos. E podemos fazer tudo o que quisermos. Porque nós temos tudo. Ao olhar para essa carta, querido, eu vejo essa igreja. Eu vejo a igreja de Laodiceia e eu trago para nós aqui, para uma questão de conscientização. Eu vejo uma igreja despreocupada de tudo. E Jesus, ele chamou a essa carta, ele chamou a essa igreja na sua carta de uma igreja morna. Disse: vocês me causam nojo, vocês estão me enjoando, eu estou enjoado. Alguém já bebeu água morna? Irmãos, é horrível, irmãos. Se tomar água morna é horrível, uma água morna. Mas Jesus, ele não está dizendo que prefere uma igreja gelada, não, irmãos. Ele não está falando isso. Ele não está falando que eu quero uma igreja fervendo. Não. Ele está falando de assuntos altamente espirituais. Está se referindo a mim e a você nessa noite. A cidade de Laodiceia, ela está localizada onde hoje é a Turquia.
E havia duas fontes de águas que passavam, eram águas quentes, águas frias. Quando chegava em Laodiceia, chegava mais fria, chegava morna. Então eu quero fazer uma abordagem, trazer você a pensar um pouquinho. E é claro que Jesus não prefere que você seja frio e não prefere que você seja quente. Não, não é isso, querido. Vamos entender. Águas quentes são utilizadas, muitas vezes eu quando estou com luxações, né, eu que pratiquei esporte há muito tempo, os irmãos sabem disso, às vezes tinha um problema sério, eu quebrei um dedo praticando esporte, treinando numa sexta-feira, cujo campeonato seria no sábado, e eu fui e quebrei meu dedo, eu quebrei o dedo, eu precisava da mão. Aí o que eu fiz? Eu boto água quente, água muito quente, depois água gelada, água quente, água fria. Conclusão, eu fui lá, né, e participei do campeonato. Você vai perguntar se eu ganhei alguma coisa. Eu sei disso. Ganhei um dente quebrado, graças a Deus, ficou marcado. São as cicatrizes da vida. Então, irmãos, as águas quentes a gente usa para isso. E as águas frias? Para matar a sua sede. Você sabia que tem água gelada lá em cima, sim ou não? Não mata a sede, irmãos? Mata a sede. Então vamos pensar um pouquinho agora, trazendo para nós, queridos. Jesus está falando que você precisa se decidir. Ele está falando para mim e para você, você precisa se decidir. Melhor é ser frio, para matar a sede, para levar a sede ao necessitado, para levar água ao necessitado, para você ser útil a alguém. Ser útil. A sua vida tem que ser uma vida de utilidade. Ou então você precisa ser quente. O que é quente? Quente é aquela pessoa que vai, leva cura. Leva a cura da alma, aquela pessoa que vai, quando a pessoa está ferida na alma, você vai lá e leva a cura através do calor do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Você precisa ser quente, porque se você for morno, ainda não se decidiu, está acima do muro. O que você não pode ser é morno, amado, porque água morna causa vômito, enjoa. Ele está dizendo que se você não for um crente fervoroso, ou frio para matar a sede dos necessitados, você é um crente insuportável. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Sou eu que estou falando? É insuportável para ele. O Senhor nos chamou para sermos frios para matar a sede dos necessitados, ou ser quente para aquecer alguém. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Está entendendo o nível que Deus quer falar com você nessa noite? Então não fique no meio do caminho. Então decida para que lado você vai, quem você realmente é. Eu considero essa carta é uma carta que eu considero escrita para mim. Sabe? Se você quiser tomar posse disso, toma também. Eu tomei para mim, eu falei, Senhor, parece que está recebendo uma carta à igreja de Paulo que eu digo que sou eu, não é apóstolo Paulo não. Aí ele vai e escreve essa carta. Você não percebe, irmãos, eu não sei se você tem essa mesma visão do que eu, você não percebe que depois da pandemia, alguma coisa aconteceu dentro de nós? Você não percebe isso não? Que aconteceu um negócio que mexeu com a gente, alguma seta que entrou no coração de muitos, alguma seta que trouxe assim as pessoas estão mornas, elas não se decidem, nem quente nem frio, não está lá, não está cá, né? E isso aconteceu logo depois que aconteceu a pandemia. Eu percebo isso, a pandemia, ela tirou de muitos o fervor, ela tirou de muitos o ser frio para matar uma sede, tirou de muitos isso. Quando entrou a pandemia, a igreja mudou. A igreja hoje não é mais a mesma igreja, irmãos. Parece que a gente vive assim meio reticente, a gente vive assim meio que... Não posso tocar em você, muito não. Aperta a mão, mas não me abraça não, né? Eu não quero sentir esse calor. Ai, olha o que diz 2 Crônicas 25, irmãos, verso 1 e 2. Preste atenção nessa palavra. Olha só, parece que está tudo bem, olha. Era Amásias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadã de Jerusalém. Fez ele o que era o quê? Reto. Você está aí, igreja, amém? Eu estou pensando que estou sozinho, não estou sozinho não, né? Então está aí, ó. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Acabou o versículo aqui, sim ou não? Acabou?
Mas se acabasse aqui seria bom. Acabou, ele fez tudo que era reto perante o Senhor. O que está escrito aí? Não, porém, com inteireza de coração. Aqui me incomoda. Será que essa frase assustadora, esse não de inteireza de coração, será que isso não diz respeito a alguns de nós aqui? Será que isso aqui não diz respeito a alguns de nós? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você ama a obra de Deus profundamente? Não responda não. Não responda. Responda para Deus do teu coração. Você ama realmente a obra de Deus? Você é grato a Deus de todo o teu coração por tudo que Ele tem feito na tua vida? Você é grato realmente a Deus? Você exerce a sua função ministerial com inteireza, com dedicação, com vontade de exercer? Você exerce realmente a tua função de todo o teu coração? Seja sincero para Deus. Fala somente com Ele. Você está vivendo em pecado oculto, que ninguém está sabendo, mas que Deus sabe, e você precisa se consertar? Isso é ficar em cima do muro, irmãos. Eu estou aqui, olha, eu ainda não me decidi. Será que a tua vida está assim? Você tem sido fiel na sua empresa? Tem sido fiel? Você tem sido fiel nos dízimos ao Senhor? E já vai falar de dinheiro. Fica tranquilo, irmão, nós já tiramos as ofertas. Ninguém vai tirar uma segunda oferta. Você tem sido fiel? Amados, nós precisamos de Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo. Nós precisamos do Senhor. Você precisa de Deus. Será que você tem buscado ouvir ao Espírito Santo de Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida, seja ela a sua vida pessoal ou sua vida ministerial? Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Olha o que diz Jeremias 29, 11 ao 13. Eu é que sei. Quem está dizendo isso, irmão? É o pastor Paulo? É Deus. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Ah, coisa boa. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Acabou aqui? Não, tem o versículo 13. O que diz o 13 aí, irmãos? Vamos ler juntos, por favor? Vocês me buscarão e me acharão quando? De todo o vosso coração. Acharemos a Deus. Mas há uma condicional. Quando você me buscar de todo o seu coração. Ou seja, quando tudo que há em você, cada célula do teu corpo, cada partícula sua desejar verdadeiramente Deus, você o achará de todo o teu coração. Quando buscares de todo o seu coração, você o achará. Mas a gente acha, não, eu vou buscar Deus e Deus me responde. É de todo o coração? Você tem vivido uma vida de todo o coração, irmãos? Por que será que Laodiceia era morna, querido? Porque eu e você podemos estar mornos. Por quê? Pensa um pouquinho na sua vida espiritual. Ela não estava morna por causa do dinheiro. O interessante é isso, sabe, Nori? Essa igreja, ela não era morna por causa do dinheiro. Também não era morna por causa do adultério. Não era. Não, ela é morna porque é uma igreja que tem adultério. Não, ela é morna por causa do dinheiro. Não era o dinheiro. Ela era morna, querida, por causa de uma religiosidade. Era uma religiosidade. Eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser. Eu posso comprar até a minha salvação. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu nem preciso de Deus. Eu posso. Eu sou assim, eu tenho. A religiosidade nos leva a ser morno. Quantos são mornos dentro da igreja por religiosidade? Vem à igreja, frequenta a igreja por ser religioso, faz por ser religioso. Eu tenho que ir. O que vão pensar de mim se eu não for? O que vão pensar de mim se eu não fizer? Religiosidade, querido. O verso 17 ele é muito claro, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É a conclusão que Laodiceia chega.
Eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Aí o Senhor diz para ele: tu és infeliz. Sim, tu é miserável, tu é pobre, você é cego e é nu. Ela se considerava rica e autossuficiente. Ah, que perigo, irmãos. Que perigo a autossuficiência, que perigo a religiosidade, como é perigoso. Religiosidade é achar que pelos seus esforços, pelo seu mérito, você pode estar aqui e achar que tudo está bem por causa dos seus esforços. Não, eu sou dizimista fiel, eu entrego meu dízimo, Deus tem que fazer. Quando fala de oferta, eu sou o primeiro a ofertar, então Deus tem que me dar. Religiosidade pura, irmãos. Isso é religiosidade. A palavra que mais caracteriza, que eu poderia caracterizar como essa religiosidade, é a autossuficiência. Eu pago, então tenho que fazer. E tem muitos que pensam assim. Vamos fazer a campanha da casa própria. Você paga, agora exija de Deus a sua casa. Porque você está pagando por ela. Na boca de um religioso, a palavra é: eu estou pagando. Lembra desse personagem? Estou pagando, lembra disso? Lembra? É mais ou menos isso. Eu estou pagando, tem que fazer. Porque eu estou pagando. Eu sou fiel. Eu não falto nenhum culto. Então tem que fazer por mim. Eu mereço, Deus. Eu mereço. Pergunta lá ao pastor Maurício lá, se não está meus dízimos certinho lá, tudo anotado no computador. Eu mereço, Deus. Religiosidade, irmãos. Isso é o que mais atrapalha a igreja. Deus tem por obrigação de fazer, porque eu sou fiel. O que nos leva a sermos mornos é a dificuldade de reconhecer os nossos pecados. E Laodiceia, irmãos, ele não enxergava os seus pecados, ela não enxergava os seus erros, ela não enxergava a sua realidade. Você está entendendo isso, irmão? Ela não enxergava a realidade. Essa mentalidade, ela pode levar você a pensar que não precisa de nada e nem de Deus. Não precisa de nada. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro. Essa igreja é a igreja em que Jesus diz a palavra de Deus que ele está, o quê? Batendo aonde, irmãos? Está batendo na porta. Então, se ele está batendo na porta, é sinal que ele está do lado de fora. E se ele está do lado de fora, o que será que está do lado de dentro? Quem será que está do lado de dentro se ele está do lado de fora? Porque se Jesus não está do lado de dentro, eles estavam adorando quem? A quem que eles estavam adorando? A ela mesma. Adorando a ela mesma. Eu vou lá, eu tiro e boto a outra placa, eu mudo a placa. Esqueço o nome de Jesus aqui dentro. O que importa é o que eu sou. É a igreja rica, é a igreja abastada. Então é isso que interessa. Você está aqui por quê, irmãos? Por que você está aqui? Você está aqui por Jesus ou por você mesmo? Por que você está aqui? Porque você faz parte da membresia dessa igreja. E você que está ouvindo pela internet, por que você faz parte da membresia de uma igreja? Por quê? Você está aqui em busca de uma cura? Em busca de um milagre? Ou você está nesse lugar por causa de Jesus? É Jesus, irmãos. Haja o que houver, venha o que vier, né? Firmados estamos nele. Haja o que houver com a tua vida, irmãos. Tenha o que você tiver, ou não tenha absolutamente nada, firmados estamos no Senhor. Deus não pode ser um meio para se alcançar o que desejamos, não, querido. Talvez você esteja aqui e Jesus está do lado de fora dizendo: eu não te conheço por causa da sua autossuficiência. Eu não te conheço. Mas ele continua batendo na porta e dizendo: abra, eu quero entrar e cear contigo. O que é necessário ser feito para a igreja sair do estado morno e se tornar quente, para levar talvez a cura para outro, ou uma água saudável para matar a sede dos necessitados, irmãos? O que nós precisamos fazer para ser verdadeiramente igreja
de Jesus, por causa dele. Deus não pode ser um meio, não, irmãos. Então a primeira coisa que eu quero deixar registrado no teu coração, reconheça. Qual é a primeira coisa? Reconheça quem você realmente é. Reconheça quem você é. Se você é um pecador miserável, reconheça, Senhor, eu sou um pecador. Se você pegar Jesus e tirar Jesus da sua vida, tirar Jesus da igreja, vamos tirar Jesus daqui de dentro. O que sobra, irmãos? O que sobra? Não vai sobrar nada. Sobra uma pessoa miserável, pobre, cego e nu. Era o que acontecia em Laodiceia. Jesus não estava lá. Ele disse, eu estou na porta, eu estou batendo. Mas se você abrir, eu entro. Ô Jesus, do lado de fora, nós somos o miserável. Não somos absolutamente nada. Traz a tua consciência, querido, nessa noite, a sua vida espiritual, como está? Nós estamos aqui hoje de pé por causa das misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã na nossa vida. Por causa da misericórdia dele, nós estamos aqui, de pé, podendo louvar, podendo glorificar a ele. Ele está te dando mais uma chance nessa noite, dizendo para você, se arrependa, arrependa-te. Reconheça que você precisa de ajuda, reconheça que você é pobre, que você é cego, que você é nu. Reconheça isso e saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, com a sua vida renovada, em nome de Jesus. Perguntar aos estudantes da escola bíblica dominical, Mateus 5,3, o que está escrito aí, irmão? Mateus 5,3. Simples, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Pobreza aqui não diz respeito à falta de dinheiro. Não, querido, é reconhecer que sem Jesus eu sou pobre de espírito. Sem Jesus eu não sou absolutamente nada. E no grego é pitochoi, se eu não me engano. É um pobre, mãos vazias. E o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, bem-aventurados os pobres, ou seja, você que vem com a mão vazia e se humilha perante Ele e diz, Senhor, eu sou necessitado, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou pobre, eu não tenho absolutamente nada. Sem o Senhor eu nada tenho. Eu não tenho nada. São felizes porque necessitam de Jesus, não porque têm dinheiro. Você está entendendo isso, amado? São felizes, ele diz, bem-aventurado, felizes são os pobres, porque os pobres, eles se chegam diante de mim com as mãos vazias, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. Preciso do Senhor, preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor estenda as mãos para mim, me resgate, me salve. Segundo as Escrituras, nós estamos mortos dos delitos e pecados. Então o morto, querido, ele não tem absolutamente nada. E sem Jesus você permaneceria eternamente morto. Aí ele te deu vida. Você está entendendo? E ele nos deu vida em abundância. Quando se está firmado em Jesus, não precisamos de uma igreja rica. A gente precisa de uma igreja bonita, irmãos. Não precisa de igreja com ar-condicionado, não. Ih, falhou o ar, vou embora, porque não tem mais ar. Não. Quando nós estamos firmados em Jesus, nós o adoramos em espírito e em verdade. O adoramos, independente de qualquer coisa. Que período bom, quando nós estivemos lá em cima, quando estava em obra aqui, chegamos lá em cima, estava todo mundo apertadinho. Lembra disso, pastor Manuel? Todo mundo apertado, mas a igreja estava lá. Estava lá. Ah, mas não tem o som, estava sem a bateria, mas a igreja estava lá. Muitos adorando, muitos chorando. Eu pude ver gente chorando diante do Senhor, irmãos. Porque não é isso que nos completa. Não é a nossa beleza, a nossa grandeza, a nossa riqueza, mas é Jesus, Ele é a pessoa principal. Tudo muda quando nós reconhecemos quem somos. A nossa dívida com Jesus, ela é impagável e Ele pagou um alto preço por você, amada igreja do Senhor. Para dizer para você nessa noite, você é rico em Cristo. Nós temos riquezas no Senhor. Nós temos riqueza.
A nossa dívida com Jesus é tão grande que não faz diferença a nossa vida com a vida de uma pessoa promíscua, irmãos. Não faz diferença nenhuma, é a mesma vida. A gente se acha o bambambam, eu sou o cara. Não, sem Jesus somos iguais a qualquer um outro que tem uma vida promíscua, qualquer um pecador. O que nos faz diferente desse mundo é Cristo em nós. É a nossa vida espiritual. Jesus, ele muda a tua história. Quantas histórias aqui o Senhor mudou, irmão? Quantas histórias o Senhor mudou? Ah, queridos, pensa em quantas leis de Deus nós já quebramos na nossa vida. Pensa em quantas coisas você já fez de errado. Mas um dia nós vamos chegar diante de Jesus com essa dívida. Senhor, eu quebrei muita lei, mas eu criei no Senhor. Você tem a marca de Cristo em você, irmão. Você pode dizer amém aí, você tem a marca de Cristo. Não tem como pagar com todo o dinheiro do mundo para pagar a sua dívida com Deus. Não tem. Ele pagou por nós. Aí o verso 20, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém que está do lado de dentro, olha, eu estou batendo, tem alguém aí? Tem alguém do lado de dentro? Eu preciso que abram. Eu preciso que abra a porta. Eis que estou à porta e bato, mas se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz, problema até de surdez, irmão, espiritual. Você precisa ouvir a minha voz, estou batendo aqui, olha. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mesmo sendo os miseráveis, irmãos, ele está à porta e bate, deseja estar conosco. Olha que Deus fantástico. Ele deseja estar conosco, entrar na sua vida definitivamente. Jesus, ele transforma tudo, querido. Ele transforma a nossa existência. Jesus é tremendo. Ele entra na nossa vida e diz: prepara a mesa diante de mim, porque eu vou estar com você. A segunda coisa que eu quero deixar registrado: colocar na mesa diante dele aquilo que você tem. Imagina se Laodiceia estivesse colocando: Senhor, eu quero colocar diante de ti agora, porque eu sou pobre, eu quero colocar minha miséria diante de ti. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, a minha infelicidade, porque eu sou infeliz, Senhor. Eu quero colocar diante de ti a minha nudez. Eu quero colocar diante do Senhor, eu quero pôr a mesa diante de ti. Coloque diante do Senhor a tua mesa. Suas feridas interiores. Eu tenho ferida, tenho mágoas. Coloca essa mágoa diante dele. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar. Ele vai cear com você. E o que você tem na mesa para ele? É isso que ele quer. Que você coloque na mesa para ele. Porque ele colocará a mesa diante de ti para transformar a tua vida. Eu vou cear com você. Agora você vai cear comigo. Ou seja, eu tenho para você uma vida nova. Apresente tudo isso para Deus, querido. Que você tem para colocar diante dele. Como seria bom se Laodiceia tivesse feito isso, querido. Como a história teria tomado outro rumo. O que você tem diante de mim, Laodiceia? Eu sou miserável. Então coloca na mesa a tua miséria. O que mais, Laodiceia? Eu sou infeliz. Coloca, Laodiceia. Coloca na mesa a tua infelicidade. Eu sou nu. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Coloca diante de mim. Agora, Laodiceia, vou colocar diante de ti uma vida nova. Você pode tomar isso para a tua vida, irmão? Pode tomar para a sua vida nessa noite? O Senhor falando para você: coloca diante dele. Coloca na mesa dele, entrega a ele. Tudo que está te causando mal. As feridas do seu interior. As mágoas do teu coração. As palavras que foram lançadas contra você, que te causou ferida profunda. A religiosidade, coloca diante dele. Mas eu não quero mais viver uma vida religiosa, Senhor. Muitos se consideram autossuficientes por ser fiel nos dízimos, ser um ministro. E Deus está dizendo que as nossas obras são como trapo de imundícia, irmãos. Coloca diante dele isso. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua história. Olha o que diz Isaías, capítulo 64, 6 a 8.
diz assim: mas todos nós somos como imundo. Todos são todos? Tem alguém diferente? São todos. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Olha que maravilha, olha como nós podemos terminar essa noite. Senhor, Tu és o meu Pai. Você pode terminar sua noite assim, dizendo para Ele: Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o oleiro, eu sou o barro, Senhor. Tu pode transformar a minha vida, Tu pode quebrar esse vaso, Tu pode transformar num vaso novo, porque o Senhor é o nosso oleiro. Nós somos obra das Tuas mãos. Refaz, Senhor, a minha história. Refaz a minha vida. E Deus fará isso, se você assim quiser e desejar de todo o teu coração. Se Senhor, eu preciso ser refeito. Eu preciso ser refeito. Quero te convidar a se colocar de pé, irmãos. E por último, a terceira coisa que Ele deseja é que você se renda verdadeiramente a Ele. Ah, pastor, peraí, mas eu já me batizei. Será mesmo que você não é um religioso, uma religiosa, irmão? Será que não estamos fazendo tudo isso por religiosidade? Será? Será que estamos aqui verdadeiramente, em espírito e em verdade, quando adoramos o Senhor, quando louvamos a Ele, quando você traz a sua oferta de amor, quando você entrega seu dízimo, é em espírito e em verdade? É um ato de adoração verdadeira ao Senhor? Ou será que você faz por simples religiosidade? Eu creio que isso, às vezes, tem certas palavras, às vezes, que nos joga na lona, irmãos. É como uma luta de MMA, que você recebe um golpe e você vai à lona. Mas o Evangelho, ele é assim. O Evangelho, ele te joga na lona, para depois te colocar no céu. Primeiro ele te quebra, irmãos, para depois te levantar. O Evangelho é assim. Fala da sua dívida e depois ele diz que você é herdeiro de tudo. Olha como é tremendo o Evangelho. Ele fala que nós somos devedores. Depois ele diz: filho, você é herdeiro de tudo. Tem ruas de ouro para você. Tem ruas de ouro. Eu tenho coisas muito mais fantásticas na tua vida do que a vida que você vive aqui. Então fica firme com o Senhor, em nome de Jesus. Não abra mão da tua vida com Deus, não, irmão. Faça dessa noite uma noite de quebrantamento da tua vida. Reconheça quem você é. Coloca diante dele essa sua miséria e se renda a ele verdadeiramente. Deixa de lado as suas iniquidades e receba dele o perdão. Viva o Evangelho com intensidade, porque essa é a chave para você, amada igreja do Senhor, ser ricamente abençoado.